A Emoná de El Yal, chamados irmãos da Querilar do Machia. Um bom anoitecer a cada um de vós. Sejam bem-vindos mais uma vez um momento de reflexão das Escrituras, irmãos. É sempre uma alegria podermos estarmos aqui junto, compartilhando a nossa Emoná no findar do dia de domingo e na noite que vem chegando. Sejam bem-vindos, é uma alegria, é um prazer ter comunhão contigo, a cada irmão, a cada irmã que tem nos acompanhado aí nessa jornada. Querido irmão Jorge Barro, um beijo no teu coração, bem-vindo a Emonar de Comunhão. Irmão Celso Carlos, bem-vindo, querida irmã Eli e toda a sua casa, a nossa irmã aí de caminhada, bem-vinda, querida irmã, que o Eterno continue abençoando a sua vida e a vida de todos os seus. Chegamos juntos nesse momento, querida irmã Aline Dias, forte abraço, querida irmã, beijo no coração, que o Eterno abençoe a ti e toda a tua casa, querido irmão a Janailton, que não seja diferente contigo, querida irmã Lília, a nossa irmãzinha aí de Minas, forte abraço, beijo no seu coração, que o Eterno abençoe, Belone Nunes, nossa querida amada irmã, nossa querida irmã Iranilda Santana, toda a família Johnny, nossos amados irmãos aí de Mangaratiba, bem-vindos a Querilar de Comunhão, que não seja diferente contigo, querida irmã Lucila Pereira, nossa querida irmã que está sempre conosco aí, todas as vezes que pode, nos acompanhando nessa jornada. Querida irmã Berenice, mais uma vez, querida irmã, bom te ver, mais uma vez externo meus sentimentos, minhas condolências, pela perca terrena, mas pelo ganho no Chamaim, que o Eterno conforte teu coração, a ti e de toda a sua casa, querida irmã Berenice, querida irmã Maria Eldenir, querida irmã Maria Estela, as nossas irmãs Miriam, na verdade, né? Nossas irmãs Maria no português, um beijo no coração, um abraço a todas vocês. Querida irmã Edmeia, nossa querida irmã de Volta Redonda, essa mulher de oração que está sempre intercedendo por cada um de nós, querido irmão Edivaldo Ribeiro, querida irmã Eunice Marim de Braga, de Franca, perdão, beijo no coração, querido irmão Chiquinho, querida irmã Rose, bem-vindo na Querilar de Comunhão, querida irmã Creuza Teles, irmã Lourdes Santos e todos os amados irmãos com muito carinho, muito respeito, que o Eterno continue abençoando as vossas vidas, derramando sobre vocês o seu poder através das suas benevolências. Querido irmão Juscelino Oliveira, bem-vindo, querido irmão, querida irmã Maria Suelen, bem-vinda, querida irmã, todos os amados irmãos, querido irmão Gilberto Bial e toda a sua casa, um beijo no seu coração, irmão, é sempre uma alegria ver o irmão aí, nessa caminhada, perseverando conosco, querida irmã Andréa Souza, enfim, todos os amados irmãos, vem chegando um pouquinho lento aqui para mim, mas conforme vem chegando, dá tempo de eu estar falando, irmã Josimara, nossa querida irmã Celso, Cícero Romano, bem-vindo, irmão Cris Dial, querido irmão Lauro Teixeira e os demais irmãos que já está aqui na nossa mente, vocês fazem parte do ciclo de oração em nossas memórias. Toda vez que a gente está ali clamando, a gente vem à lembrança dos nomes dos irmãos e que o Eterno guarde a cada um de vocês, irmão Arlos Rocha, nosso amado irmão também, que tem trazido uma mensagem de edificação. Bem-vindo, querido irmão. Um beijo no seu coração, que o Eterno continue te incentivando, te dando força, te dando essa coragem, para que a gente leve essa missão até o fim. Enquanto houver alento de vida em nós vamos estar aqui, irmãos. É uma luta tremenda para a gente colocar uma live no ar, mas o Pai tem nos dado vitória e a gente prossegue em nome de Alcha. O Ruá que está em nós não é aquele que está no mundo. E mesmo com as lutas, as dificuldades, o Pai assim tem agraciado de cada um de nós. Louvamos a Ial por sua vida. E hoje nós queremos falar de um encontro com Ialcha. Um encontro com Ialcha, irmão Roberto, um encontro com Ialcha. Quando verdadeiramente temos esse encontro com Ialcha, algo precisa acontecer ou esteja acontecendo em nossas vidas. É inadmissível termos esse encontro e vivermos uma vida de fracassos, uma vida de derrota, uma vida de miséria.
Sabemos que as dificuldades, problemas, as aflições nessa esfera terrena, elas são evidentes. Mas o Pai disse que, pela sua benevolência, nós podemos sim todas as coisas, quando nós compreendemos que precisamos nos aperfeiçoar em todos os aspectos da nossa vida, em todos os campos, em todas as áreas. Aí assim nós somos vencedores. Então, um encontro com Yahshua, hoje é o tema. É a temática da nossa Kehillah. Irmão Roberto, um encontro com Yahshua. E algo tem que acontecer quando temos um encontro. Cada um tem uma vida. Cada um vivia um ciclo vicioso. Mas quando temos esse encontro, algo precisa acontecer. Tá bom? Então fica aí ligado, pega uma caneta, pega um papel. Porque o Pai vai falar conosco nessa noite. Eu não tenho dúvida como ele tem falado. Nós louvamos a Yahweh, o quanto tem alcançado pessoas aí através das mensagens, não só a do irmão Roberto, que é um cooperador, mas de outros irmãos aí que têm assim se colocado de frente, como o irmão Arlindo, como o irmão Ial Carlos, como o irmão Romilson, como o irmão Nelson, e como tantos e tantos, como o irmão Robson, e outros irmãos. Se eu fosse citar aqui, eu seria injusto a não citar nome de alguns, que talvez conheço até menos, mas eu sei que está fazendo um trabalho na edificação do corpo do Mashiach. Então nós queremos, nesta noite, mais uma vez aqui, dar uma porcentagem de cooperação para a edificação do corpo do Mashiach, falando sobre um encontro com Yahshua. Muitos tiveram um encontro com tantas pessoas já nessa terra, mas pergunte a você mesmo, eu tive verdadeiramente um encontro com Yahshua? Essa pergunta é só você que pode responder. Talvez nós achamos que tivemos um encontro com tantas pessoas importantes, mas não tem ninguém tão importante como Yahshua. E esse encontro, ele que nos proporciona. E nós vamos falar a respeito desse encontro, porque esse encontro ele é marcante. Coloque isso no seu coração. É marcante, irmão Roberto? É, irmão, é marcante. Então nós vamos aqui fazer uma breve oração em nome de Yahshua Mashiach. Querido Abba, Pai, nos curvamos na Tua presença, na total dependência do Teu poder, das Tuas benevolências, do Teu favor. Nos ajude, ó soberano, em nome de Yahshua, a resolver as pendências, as causas que muitas das vezes se tornam tão difíceis para nós, mas, Pai, isso para Ti não há problema nenhum. Tu és tremendo no Teu agir. E que Tu possa continuar cuidando de cada um, da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, e até mesmo daquelas pessoas que nos repudiam, que não gostam de nós, mas não são culpados, muitas das vezes estão sob ataques espirituais e ainda nem perceberam. Mas já conseguimos ter a maturidade, o entendimento, o discernimento, a sensibilidade do Ruach Kadosh para discernir o que vem de Ti e o que não vem, Pai. E nessa noite que a Tua palavra vá mais uma vez e produza o resultado a qual ela está sendo enviada em nome de Yahshua Mashiach. Esse é o propósito da Kehillah, comunhão, unidade. Enaltecermos o Teu nome e sermos gratos a Yahshua por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que na verdade Ele já fez e continua fazendo e irá fazer, tanto nessa esfera terrena como na esfera espiritual. Essa é a nossa singela oração em nome de Yahshua Mashiach, o que vive e reina para todo sempre. Tem um cântico que diz assim, irmãos, é muito interessante esse cântico mexe muito comigo, me enche de alegria. Eu vou cantar só uma estrofezinha aqui, vou mudar hoje o protocolo aqui da nossa Kehillah. Em fervente oração, vem o meu coração na certeza real de Te encontrar, mas só pode fluir o que estará a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante ao estiver, e todo o teu ser e controlar, só então há de ver que ao tem poder quando tudo deixares no altar.
maravilha de amor, te fará o Criador na certeza de te encontrar. Quando tudo perante ao estiver, e todo teu ser, irmão e irmã, ele controlar, só então há de ver que ao tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Aleluia, bendito seja o nosso Abba Pai. Queremos te adorar, queremos te louvar com o nosso fôlego de vida. Nessa noite venha sobre nós, através do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, a inspiração, o favor para falarmos da tua palavra. E que haja cura, libertação, que haja vidas transformadas, meu Pai, em nome de Yahshua. Então, hoje queremos falar da história de um personagem, uma história que ela é muito interessante, muito marcante, e fala o íntimo do nosso ser. Vai falar sobre quem, irmão Roberto? Quero falar lá em Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 1 até o verso de número 20, que fala de um personagem conhecido como endemoniado de Gadara, em outras traduções de Genarenos, outro de Gadareno. Então não importa a tradução, Gadareno, Genareno ou Gadara, é o mesmo personagem. A Escritura vai falar desse mesmo personagem em várias passagens, fala em Marcos, fala em Lucas, mas hoje eu vou aqui em Marcos capítulo 5, do versículo de número 1 até o versículo do número 2, a história de uma pessoa endemoniada, um endemoniado de Gadara, registrada lá em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 22. É uma das passagens mais impactantes da Nova Aliança, do Novo Testamento. Este relato nos revela o poder transformador de Yahshua o Mashiach sobre as forças do mal. Sobre o que, irmão Roberto? Sobre as forças do mal. E a benevolência, a compaixão divina que resultará vidas completamente, transformadas. Vidas que estavam destruídas e agora essas vidas passam a começar a ser transformadas. Então, nesta lição de hoje, amados irmãos, exploraremos todo o contexto histórico, essa mensagem detalhadamente, observando a situação do homem possesso. Irmão Roberto, um homem possesso e a intervenção de Yahshua. E as implicações destas lições para a nossa vida. Então preste atenção, pega uma caneta, pega um papel, fique atento naquilo que o Ruach Kadosh vai soprar sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Yahshua. Então, meus amados irmãos, o princípio e o objetivo de Yahshua era chegar ao outro lado, porém uma tempestade muito estranha, isto porque aquela tempestade se tratava de uma possessão. O texto vai dizer que Yahshua agora estava com seus discípulos, ele vem de algo tremendo, ele vem de um milagre, da multiplicações de pães e de peixe, mas agora Yahshua está focado que ele precisa atravessar até o outro lado, ele precisa chegar a outra margem da onde ele estava, para onde estava objetivado. Na sua onisciência, ele sabia que havia alguém lá do outro lado gritando. Ele, na sua onisciência, sabia que havia alguém lá do outro lado sofrendo. Na sua onisciência, ele sabia que lá do outro lado estava alguém necessitado de um auxílio. Isso me faz entender que o Pai está no controle da minha vida, no controle da sua vida.
quer que onde você esteja, no trabalho, em casa, na rua, na onisciência do Criador, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe aquilo que é necessário na sua vida. Então eles estavam ali numa grande comemoração, multiplicação de pães, multiplicação do peixe, aquela alegria, fartura, as pessoas comeram, beberam, se alegraram, mas agora Yahshua, ele entende que ele precisa fazer algo. E ele vai dizer para os seus discípulos, nós agora precisamos atravessar até a outra margem. Precisamos atravessar a outra banda na região dos Gadarenos. Marcos 4, ele vai contar toda essa narrativa para cada um de nós. Estude lá a palavra. Então, Yahshua, ele tem um objetivo. Ele precisa chegar até o lugar onde estava esse homem oprimido, em Gadara. Sendo assim, Yahshua não mandou aquele vento parar, ele repreendeu na hora, porque ele sabia que era algo sobrenatural, era algo maligno. Muitas das vezes nós precisamos discernir aquilo que nós precisamos repreender e aquilo que nós precisamos mandar parar. Se você não tivesse discernimento, essa sensibilidade de entender o que é repreensão e o que é mandar parar, você tampouco irá ter sucesso nas tuas batalhas espirituais. O vento soprava, irmão Roberto. Algumas ocasiões o vento soprou, mas Yahshua deu a ordem para que o mar se aquietasse. Mas dessa vez a ordem é diferente. Ele manda o mar ser repreendido pelo poder da sua fala. Yahshua não mandou o mar se acalmar desta vez. Mas, segundo Marcos capítulo 3, no verso 39, Yahshua repreendeu aquela tempestade. Aquela tempestade era uma ação maligna para impedir Yahshua de chegar ao seu destino e libertar o Gadareno. Olha que coisa interessante. Mas quando Yahshua estar conosco, nós vamos conseguir chegar ao nosso destino, irmãos. Presta bem atenção em coisa interessante. Assim como o maligno se levantou para causar impedimento, conosco não é diferente, não será diferente. Então somente misture a sua vida com a vida de Yahshua. Misture o seu caminho com o caminho de Yahshua. E não olhe para trás, siga adiante, siga em frente. Ele é o caminho que nos faz chegar ao destino final, para descanso das nossas almas. Prossiga. Você precisa chegar do outro lado. E essa trajetória, nós já temos entendimento. E essa trajetória, seguindo firme com o Yahshua, com Yah, nós iremos alcançar o nosso objetivo. O versículo 3 diz que o Gadareno tinha a sua morada no sepulcro. Aquele homem morava no sepulcro. Morava no sepulcro, irmão Roberto. A Escritura nos revela o endereço do endemoniado Gadareno ou Genareno era no cemitério. O cemitério não é morada dos vivos, nós sabemos muito bem, e sim o lugar de quem morreu. Porém, quando Yahshua entrou em sua vida, logo houve uma mudança de endereço. Também, se antes o sepulcro era a sua morada, agora o endemoniado Gadareno habitará com a sua família. Habitará no meio das pessoas de bem. Assim, Yahshua tem poder de mudar o seu endereço, sua moradia. Não é o pecado, nos vícios, numa vida longe de Yah, e sim no território do Ruach Kadosh, amados irmãos.
Quando Yahshua nos proporciona esse verdadeiro encontro, a nossa morada já não é mais no meio dos vícios, no meio das manias, no meio dos costumes mundanos e terrenos, não é mais na carnalidade da nossa matéria, mas sim no povoado, aonde o Ruach Kadosh se manifesta, num lugar agora do Kadosh do Pai. Seu lugar é o lado de Yahshua, meu lugar é o lado de Yahshua. Não habite na tristeza, na angústia ou no desânimo. Quantas pessoas têm procurado estar neste lugar, lugar de angústia, lugar de tristeza, lugar de desânimo, de abatimento. Ei, quem teve um encontro com Yahshua, ele precisa residir, ele precisa estar no lugar aonde o Ruach Kadosh, mediante tristeza, mediante perca, mas há uma alegria sobrenatural. Há uma paz interior, há algo diferente na vida dessa pessoa. Então, permita que Yahshua te arrebate, deixa os lugares que te leva ao planto, que te leva ao sofrimento. Permita que ele te arrebate poderosamente para a presença do soberano Yahweh. O texto descreve, amados irmãos, um homem possesso por uma legião de demônios que vivia entre os sepulcros e era incapaz de ser controlado ou ajudado por aquelas pessoas, por alguém. Aquele homem, ele vivia uma vida terrível, uma vida sem perspectiva. Vivia isolado, ele tinha sua morada no sepulcro e nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo. Marcos capítulo 5, no verso 3, vai falar isso. A condição do homem simboliza a separação total da sociedade e a desesperança extrema causada pelo demônio maligno. Quantas pessoas que querem viver isolada, quantas pessoas que ela não tem convívio social, não tem comunhão com quem deveria ter. Porque ela está num processo de alta destruição. Sempre de dia e de noite andava gritando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Isso está no verso de número 5 do capítulo 5 de Marcos. Esta destruição física reflete a devastação interior causada pela opressão demoníaca, irmãos. Os médicos, numa fala científica, ele diz que depressão é uma doença, mas as Escrituras nos afirma e nos testifica que o princípio de depressão ou depressão é algo espiritual. Não vamos ser aqui radical. Hoje nós vivemos num mundo onde a tecnologia é de ponta, onde as pessoas muitas das vezes acreditam mais no diagnóstico do médico e não busca aquilo que a palavra muitas das vezes nos orienta, que é espiritual. Mas as Escrituras vai dizer no livro do Êxodo, do capítulo de número 33, no verso 19, que o nosso Abba Pai, ele é benevolente com quem ele quiser ser. Ele vai usar de benevolência para com quem ele quiser usar. Essa é a explicação de muitas pessoas ter um encontro com Yahshua e se livrar da escravidão, desses remédios, desses antídotos que querem te apagar, que querem te deixar dormentes, que querem te deixar dopados
por horas do dia para que você não depare ou não encare esse problema como deve encarar. Nesta noite, Yahshua está nos trazendo uma palavra revelada para pessoas que estão já com esses sintomas de tristeza, esses sentimentos de abandono, esses sentimentos que te levam ao sofrimento. Pessoas que choram do nada, pessoas que vivem angustiadas o dia todo. Você pode tentar querer agradá-la de todas as formas, mas estão vivendo mediante uma opressão maligna sem saber desta verdadeira realidade. Mas nesta noite, Yahshua, ele tem marcado um encontro não apenas com a sua Kehilá, mas com aqueles que verdadeiramente ele está se movendo de compaixão na noite de hoje. Quando o homem vê Yahshua agora, irmãos, quando o homem vê Yahshua, visualizou, ele corre e se prostra diante dele. E a presença de Yahshua provoca uma reação. A presença de Yahshua provoca uma reação, irmão Roberto, provoca uma reação imediata dos espíritos imundos que reconhecem sua autoridade. Eu fui muitos anos do sistema, os irmãos já conhecem aí, mas aonde eu resido, aonde eu passo boa parte do meu tempo, as pessoas ainda têm um carinho comigo e muitas das vezes me chamam até no título que eu possuía dado pelos homens. Mas isso para mim nunca foi vaidade, eu nunca, me deleitei nisso. Eu me sinto, e na época, constrangido e agora muito mais. E falo do amor do Pai e falo que o único digno de ter esse título é Yahshua, ele que é o apacentador das ovelhas do rebanho do Abba Pai. O que tu é, irmão Roberto? Eu sou ancião hoje no corpo do Mashiach. Hoje eu trabalho na cooperação da edificação do corpo do Mashiach. Nunca fiz questão de titularidade em outrora, não é agora, mas eu reconheço o meu lugar no corpo do Mashiach. Eu reconheço aquilo que o Pai me chamou para fazer. Eu reconheço aquilo que eu represento no corpo do Mashiach e não negligencio. Então, não tem muito tempo, eu estava na minha oficina trabalhando quando alguém me solicitou um auxílio, uma ajuda, para que eu levasse uma pessoa a um posto de atendimento, um hospital. E eu não negligencio. Quando batem a minha porta e eu posso auxiliar, eu não negligencio. Esse pecado eu não levo para o Abba Pai. Não finjo, não invento desculpa. E eu automaticamente peguei aquela pessoa, botei no meu carro e levei. Quando eu cheguei naquele hospital e mediante o trajeto eu vi que aquilo não era no físico. Não era no físico, aquilo havia uma ação sobrenatural sobre aquela pessoa. Mas eu fiz a minha parte como me pediram. E cheguei lá, quando eu vi o atendimento dos médicos, e ali o cara receitou várias medicações fortes. E passou-se alguns dias, aquele homem não melhorou em nada. Mas aquilo começou a me incomodar. E passou mais alguns dias, alguém voltou lá e me chamou e me pediu que eu fizesse uma intervenção através da súplica, através da oração. E eu fui lá nesse lugar. Quando eu cheguei lá, tinha algumas pessoas reunidas e aquele moço possesso. E eles achavam que a depressão o tinha levado àquele estágio. Honra, glória, louvor, adoração, poder e autoridade ao nome de Yahshua. Como ele já me conhecia de outrora, eles falaram, olha, o senhor pode orar, o senhor pode fazer alguma coisa. Eu falei, posso,
e vou fazer. Agora, vou deixar bem claro que eu vou usar o nome poderoso, o nome que eu fui alcançado a saber. Posso usar esse nome? Pode, irmão Roberto, pode. E nós não oramos, nós não intercedemos. Usei apenas a autoridade do Ruach Kadosh e mandei aquele demônio para as grimpas, para o abismo, na autoridade do nome de Yahushua. Eu conheço o histórico desse homem que vinha há anos sofrendo com esse problema, abre aspas, de depressão, segundo os diagnósticos médicos, para louvor, para exaltação do nome do Mashiach. Hoje, essa pessoa está liberta dos remédios, das suas consultas diárias no psiquiatra. Esse moço hoje leva uma vida normal e o nome de Yahushua está sendo glorificado aqui nesse momento, nesse testemunho em tempo real, para os irmãos que estão acompanhando essa live e os demais que vão ver. Amanhã, depois de madrugada, eu não sei. Mas esse nome tem poder. Quando Yahushua te leva a um verdadeiro encontro com ele, algo sobrenatural precisa se manifestar. Então, o que acontece? Aquele moço do texto, dentro desse contexto histórico, ele tinha sua morada no sepulcro, uma vida desorientada, lugar de mortos. E nem mesmo com cadeia podia alguém prendê-lo. Marcos 5, versículo de número 3. A condição do homem simboliza a separação total, amados irmãos, da sociedade e da desesperança extrema causada pelo demônio maligno. Quantas pessoas não conseguem se relacionar? Quantas pessoas não conseguem viver bem? Quantas pessoas não têm paz na sua vida porque são atacados por espíritos malignos, muitas das vezes, e não dão conta por isso. E o que vai acontecer, irmão Roberto? Destruição. Sempre de dia e de noite. Andava gritando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Marcos capítulo 5, versículo de número 5, nos relata essa realidade. Esta alta destruição física reflete a devastação interior causada pela opressão demoníaca. As pessoas só querem pensar em morrer, só querem pensar em dar cabo da sua vida. Quando o homem vê Yahushua agora, corre e se prostra diante dele, a presença de Yahushua provoca uma reação imediata dos espíritos imundos que conhecem a sua autoridade. Conhece, irmão Roberto? Conhece? Não pense você que os demônios que assolam a esfera terrena não conhecem quem tem autoridade e quem não tem autoridade, porque eles conhecem. Quando o homem vê Yahushua, ele corre e se prostra diante dele. Mas aquela casta que acompanhava, que estava sobre o seu cangote, provoca uma reação imediata. E aqueles demônios imundos reconhecem a autoridade de quem está chegando. Conhece, irmão Roberto? Conhece? O demônio conhece a autoridade de quem chega, de quem vai participar, seja lá do que for. Reconhecimento do poder que está sobre a vida de Yahushua e esse nome. E clamando com grande voz, o texto vai dizer: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Yahushua, filho de Yahweh. Filho de Yahweh Altíssimo, que tenho contigo? Conjuro-te por Yahweh, que não me atormente. Marcos capítulo 5, versículo 7, nós vamos encontrar essa fala. Os demônios reconhecem o poder supremo de Yahushua sobre eles. O importante não é apenas você conhecer o nome de Yahushua, mas os demônios, as enfermidades, os problemáticos,
eles têm que saber que sobre a sua vida há um poder sobrenatural através da influência da presença do Ruach Kadosh pelo nome de Yahusha. Yahusha dá uma ordem agora, explícita, que os espíritos saiam desse homem, ou saísse desse homem, e permite que entre em sua manada de porcos, a manada precipita-se no mar e morre afogado. Você já conhece o texto, Marcos capítulo 5, versículo 13. Este ato demonstra o poder absoluto de Yahusha sobre o mal e a restauração total desse personagem. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando nós lemos toda a narrativa, quando nós começamos a mergulhar no contexto histórico, nós vamos ver, no verso 18, o gadareno, agora liberto, rogava a Yahusha para que deixasse estar com ele. Porém, no versículo 19, Yahusha não permite segui-lo e diz, Yahusha, você agora precisa entender o que eu quero lhe dizer. Yahusha disse para ele, eu não vou permitir. E não lhe permitiu. Mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas. E ao soberano, por meu intermédio, te fez. E como teve benevolência de você, perceba agora um detalhe, que o gadareno, depois da sua libertação, queria seguir Yahusha. Seu propósito era entrar no barco e seguir viagem em alto mar ao lado do mestre. Portanto, a recusa que Yahusha deu ao gadareno nos ensina que a nossa missão primeira está dentro da nossa casa. Quem não é uma bênção dentro da sua própria casa, não será do lado de fora, amados irmãos. Desculpe a minha sinceridade. Se você não for bênção dentro da sua família, dentro da sua casa, não adianta querer se preocupar, querer ser bênção do lado de fora. Você tem que ser uma bênção dentro da sua casa. E não fora apenas da tua casa. Afinal, o seu maior testemunho é a sua maior missão. Não começa do lado de fora, mas começa dentro da sua própria casa. O seu maior testemunho está dentro do seu convívio, está dentro do seu campo missionário, é no trabalho, é lá que você precisa refletir a presença e o poderio de Yahusha na sua vida. Porque dentro da sua casa tem pessoas oprimidas, tem pessoas doentes, movidas pelo poder das trevas. E você foi alcançado por Yahusha para que você seja a cura dentro da sua casa. Para que você seja o bálsamo, para que você seja o remédio, para que você seja luz no meio dessas trevas. Mas, irmão Roberto, ninguém me ouve. Continue a se preocupar com o teu testemunho. Continue a se preocupar com a sua fala, com o seu comportamento. Continue a se preocupar com o brilho do Ruach Kadosh na sua vida. Porque muitas das vezes nós vamos ganhar vidas. Nós vamos fazer que demônios sejam sucumbidos através apenas do nosso testemunho e da nossa conduta espiritual. Não adianta ser agressivo com palavras duras. Não adianta ser intolerante, porque você está sendo instruído que eu e você não somos melhores, mas precisamos ser diferente de todos aqueles que habitam embaixo do nosso teto ou que fazem parte da nossa linhagem familiar.
Olha que coisa interessante. Não adianta eu ter agora Iau e Yaucha e falar, agora Iau e Yaucha, eu quero ficar contigo, quero abandonar aonde eu moro e quero entrar nesse barco aí e atravessar para o outro lado. Seria fácil, né, irmãos? É bom se livrar dos problemas. Dá licença. Mas a lição que está sendo aplicada hoje é diferente. Antes de tudo, que fique uma coisa bem clara a todos nós. Não há ponto final para Yaucha. O versículo 3 diz que o gadareno tinha a sua morada nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios da cidade. Este local aponta para um ponto final, né, irmãos? Quando a gente leva alguém ao cemitério, ali, no nosso entender, é o ponto final da matéria. Então, se aquele homem já vivia no sepulcro, talvez muitas pessoas falam, não, ali já é o fim. Ali é o fim de todas as esperanças. Porém, Yaucha fez do final um novo recomeço. Olha que coisa interessante. Aquilo que é final para você, aquilo que muitas das vezes é final para mim, é o começo para Yaucha. Você pode receber isso aí na sua vida, você pode receber isso na sua casa. Aquilo que muitas das vezes você acha que é o final para você, talvez Yaucha esteja falando para você hoje, nessa noite, ô minha filha, você está equivocado. Isso aí que é final para você, é o começo para mim. Assim como Yaucha anulou o ponto final da vida do endemoniado gadareno, ele pode fazer em sua vida, na vida dos seus, na vida da sua família, na vida do seu amigo. Então receba a continuação da sua história ao lado de Yaucha. Quando eu ando ao lado de Yaucha, eu posso ser um influenciador na vida de outras pessoas que não andam ao lado de Yaucha. Quem é o maligno para decretar o final das coisas? Quem é o maligno para dizer, olha, está num estágio muito ruim, irmão Roberto, está num estágio, sabe, alarmante, que não tem mais jeito, mas nesta noite, ou de manhã, ou de madrugada, ou anoitecer, seja a hora que for que você ouvir essa live, o Ruach Kadosh está dizendo, aquilo que você está falando que é o final, nessa noite o Ruach Kadosh está soprando que é o começo. E Yaucha reescreve a história de quem ele quiser reescrever. E Yaucha, ele é expert nessa atividade. E o louvor, e a adoração, a exaltação da última casa será mais gloriosa do que a primeira. Você pode entender isso? Você pode crer nisso? Só pelo fato de Yaucha, amados irmãos, sair do barco e pisar no solo de Decápolis, fez com que um endemoniado gadareno saísse do sepulcro. Olha que coisa interessante. A presença de Yaucha, o seu poder, quando você crer, quando a sua emuná está solidificada, não é um emuná de mentira, não é uma emuná falada, é uma emuná vivificada. O versículo 2 diz, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Assim entendemos que precisamos sair do barco do comodismo. Olha que coisa interessante. Dos braços cruzados, só assim vidas sairão. Só assim vidas sairão do sepulcro. As Escrituras diz que os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, deveriam ficar em Yauchalã, até que do alto fossem revestidos do poder. E depois do revestimento do poder, eles deveriam ser testemunha, tanto na Judéia, Samaria e confins da terra.
De nada adiantava receber o poder e as virtudes do Ruach Kadosh, o Espírito Santo, mas ficar dentro do barco de Al-Shalom. Afinal, não foi para ficar na inércia espiritual que Alcha nos chamou. Ele te proporcionou um encontro? Me proporcionou, irmão Roberto. Eu estava no sistema e fui alcançado pela verdade. O nome veio até a mim, mas não foi para você ficar nessa inércia que você está aí, não. Não fala nada, não produz nada, não soma em nada, está acomodado. Porque Yalcha entrou no seu barco, mas ele falou para você também agora sair do barco. Sai do barco e faz a diferença na sua casa, na sua comunidade, no seu convívio. Quer que onde você esteja, você precisa mudar a história de alguém. Porque Yalcha nos chamou não apenas para mudar a minha história, mas mudar a história de alguém. Quantas pessoas que nós vemos se ferindo com pedras, pedras do ódio, pedras do desalento, pedras da falta de perdão. Quantas pessoas estão feridas agora por pedras, porque tem dificuldade de perdoar. Quantas pessoas estão feridas de pedras porque estão em fel de amargura. Quantas pessoas estão feridas de pedras porque sabem que precisam fazer algo e não faz. Quantas pessoas estão feridas de pedras por falar da vida das outras? Quantas pessoas estão feridas de pedras por fofocarem? Olha, era a situação do endemoniado gadareno. Ele vivia nesses lugares de opressão. Ele vivia nesses lugares aonde não tinha benefício nenhum, só malefícios. Por quê, irmão Roberto? Porque ainda não tinha acontecido na vida dele um verdadeiro encontro com Yalcha. Mas depois que o homem foi liberto, vemos que Yalcha revestiu. Isso significa que ele vivia nu. O que é nu, irmão Roberto? Uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa pessimista, uma pessoa que só vive murmurando, uma pessoa que só vive se maledicendo, uma pessoa que só vive abrindo a boca para contar derrota. Isso é uma pessoa nu. Nunca foi revestida pelo poder do Pai. Porque uma pessoa revestida pelo poder do Pai, ela tem ciência do problema. Ela tem dimensão daquilo que está acontecendo, mas não se acovarda. Ela se reveste, ela foi revestida para batalhar, para gladiar, ir para o campo de batalha, para o joelho na terra, para a boca no pó, para um jejum, para um clamor, para um momento de humilhação na presença do Abba. Uma coisa comum em pessoas oprimidas é que elas sempre querem se despir. Coitadinho de irmão fulano, coitadinho do irmão João, coitadinho da irmã Eli, coitadinho, sabe, da irmã Lília, coitadinho, olha o que ela está passando. Não aceite isso, porque isso são ataques espirituais. Nunca sintam pena de ninguém, usem benevolência, porque o diabo usa esse sentimento para que essa pessoa cada dia mais fique no buraco e não consiga sair de lá. Você tem que dar um choque de realidade nessa pessoa. Ei, levanta a sua cabeça, meu irmão. Levanta a sua cabeça, minha irmã. Porque o Ruach que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele nos deixa aguerrido, nos deixa ousado, nos deixa cheio da autoridade do Ruach. Tem problema, irmão Roberto? Muitos. Tem algumas dificuldades, irmão Roberto? Tem projetos? Tenho. Tem sonhos, irmão Roberto? Tenho, mas cheio de obstáculos na minha frente. Eu não posso deixar me abater com isso. Uma vez esse encontro me foi proporcionado, eu levanto a minha cabeça, eu não abaixo a cabeça para ninguém. E falo para os irmãos com humildade. Mas uso a autoridade do Ruach Kadosh. Não me curvo
diante das adversidades desta vida, não. O Pai me sopra como um barco à vela para eu avançar. Como é que eu vou glorificar o nome do Pai? Como é que eu vou glorificar o nome de Yahshua se eu me acovardo, uma vez que esse encontro me foi proporcionado? Não posso vestir esse sentimento de coitadinho e de pena, como eu vejo muitas pessoas se inferiorizando. Quero dizer para os irmãos alguma coisa: a humildade não tem nada a ver com esse negócio de ser inferior ou de se inferiorizar. Ah, que eu sou assim, ah, que eu sou assado. Ou, vou te falar para você nessa noite, não vista essa roupagem. Sê quem você é, mas na autoridade do Ruach Kadosh. Talvez para as pessoas, talvez para a sociedade, você não tem um diploma, você não tem um curso, você não concluiu, talvez os seus estudos como gostaria, mas olha só, você é no reino espiritual aquilo que o Pai deseja que você seja. Então, sem essa de complexo de inferioridade, não abaixa a cabeça para ninguém. Não pense que complexo de inferioridade vai trazer comoção ao mundo espiritual. Pode comover essas pessoas que vivem nessa esfera sentimental. Eu sempre ensinei e sempre vou continuar ensinando. As coisas espirituais não têm nada a ver com coisas emocionais. As coisas espirituais não têm nada a ver com as coisas racionais, que te leva a esse sentimento de te inferiorizar. Então aquele moço, ele vivia mal, vivia, irmão Roberto. Pessoas no meio de nós vivem oprimidas e que vivem se despindo. Quer ver uma coisa que faz as pessoas se despir? Imoralidade é a falta de pudor amados irmãos, um sinal de opressão, segundo a descrição das Escrituras. Ele estava sempre sozinho, antissocial. Não, irmão Roberto, eu vou andar sozinho porque eu não vou andar. Mas a Escritura vai dizer que eu tenho que te aturar, que eu tenho que te suportar no amor. Quantas pessoas não gostam de mim? Eu sei disso. Ninguém precisa me contar. Quantas pessoas não gostam de você? Ninguém precisa te contar isso, porque isso é um fato. Quantas pessoas não gostam de mim? Eu sei disso, irmãos. Quantas pessoas não gostam de você, se reúnem até para meter o pau na sua vida? Estão despidas da presença do Pai. São antissociais. Pessoas que não querem andar em comunidade. Pessoas que não querem fazer parte da Querrilar do Mashiach. Antissociais. Sem contato. Nu. Chorando. Impelido ao deserto. Estas são as características que vemos no mundo, irmãos. Essas são as características que vemos no mundo. As pessoas estão se contaminando. Estão chorosas, chorando de angústias. Muitas delas antissociais. Se isolando dos outros. Estes são os sinais da atividade dos demônios na vida de uma pessoa. Você vê que as coisas são tão sutil? As coisas são sutil. Procure viver em harmonia, em alegria, na sua casa. A minha casa é problemática, irmão Roberto, mas continue firme, continue produzindo luz, continue colocando azeite na sua candeia. Continue a entender aquilo a qual tu foi chamado. E aí eu quero falar aqui, terminar minha fala. As horas já avançaram, eu podia falar mais aqui, mas as horas já avançaram.
E eu não estou nem na metade do sermão ainda. Mas eu precisava falar algumas coisas para os irmãos aqui nessa noite. Característica de uma pessoa livre. Irmão Roberto, característica de uma pessoa livre. Característica de um homem e de uma mulher livre. Entretanto, quando Iausha, o Machia, disse, vamos passar para o outro lado, ele tinha esse homem em mente. Iausha tinha esse homem em mente. Saiu para encontrá-lo. E quando viu a Iausha, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Iausha, filho de Al Altíssimo, rogo-te que não me atormente, porque Iausha agora ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara do mesmo para destruí-lo, para vitimá-lo, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelos demônios para que não fosse livre, e sempre caminhava com ele para o deserto. Perguntou-lhe Iausha, qual é o seu nome? E respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando uma manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Iausha o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Onde está escrito isso? Lá em Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, versículo 28 ao versículo 33. Iausha cruzou o mar da Galileia apenas para encontrar, melhor dizendo, aquele homem. Ele pôde ouvir o seu choro. Aquele homem era a ovelha perdida. Iausha veio para resgatar. Iausha falou apenas uma palavra, vá. E todos os demônios se foram. Aleluia. Depois da libertação, amados irmãos, desse personagem, desse homem, os moradores da cidade saíram e pediram para que Iausha se retirasse dali. Iausha então entrou novamente no barco e foi embora. Vejam que Iausha cruzou o mar apenas por causa de uma pessoa. Mas, Roberto, por que eles mandaram a Iausha embora, irmão? Porque Iausha cumpriu a sua missão. Ele foi resgatar uma pessoa. Não tenho dúvida que aquele homem era escolhido. Ele já estava na mira de Al há muitos anos. E aquelas pessoas que foram embora, que pediram, melhor dizendo, para Iausha embora, eles viviam numa esfera terrena, eles eram criadores daqueles porcos, tomaram um prejuízo tão grande que, na sua concepção, eles achavam que Iausha permanecesse naquele lugar, os seus lucros iriam a cada dia mais se despencar. Mas não importa, irmão. A missão tem que ser cumprida. A missão dada, a missão precisa ser cumprida. E Iausha foi lá daquele outro lado porque tinha alguém que precisava ser alcançado por Iausha. Talvez na sua casa, essa vida de turbulência que você está vivendo, talvez no seu convívio familiar, talvez no meio dos seus amigos, talvez tenha alguém ali endemoniado, depressivo, despido, que Iausha quer usar a sua vida para que essa pessoa possa ser resgatada. Você precisa ter essa sensibilidade, você precisa ter esse discernimento. Ainda que eles renunciem o nome de Iausha, ainda que te chamem de chato, ainda que não querem ouvir mais, estão com comichões nos seus ouvidos, não importa. Importa que você cumpra a missão. Se você e eu verdadeiramente tivermos um encontro com Iausha, algo precisa acontecer na minha e na sua vida. Essa luz precisa refletir a outras pessoas. Esta luz precisa ir adiante.
Esse testemunho precisa ser proclamado. Essa verdade precisa ser anunciada. As pessoas precisam sentir prazer com a sua presença. As pessoas precisam sentir saudade de você. As pessoas precisam, sentir alegria ao ouvir a sua voz, ao te receber na sua casa. São sinais que me dá característica de um verdadeiro encontro com Yahshua. Ser uma pessoa equilibrada, não ser uma pessoa chata, não ser uma pessoa destemperada, ser uma pessoa equilibrada. Domínio próprio, como a Escritura diz. E aí, verdadeiramente, tanto na esfera terrena como na esfera espiritual, vão ver que você realmente teve um encontro com Yahshua. Essa semana foi uma semana de exaltação no nome de Yahshua nas nossas vidas. O Pai nos proporciona momentos de alegria e momentos de exaltação também, irmãos. Quando o Filipe falou para Natanael que Yahshua estava fazendo algo tremendo, mas Yahshua tinha vivido em Nazaré. E Filipe falou para Natanael, olha, está acontecendo algo. Tive um encontro com meu mestre e está acontecendo algo. E da onde veio esse teu mestre? Veio de Nazaré. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Aí Filipe falou assim, vem e vê. Não se deixa ser levado pelas influências negativas. Conheça as pessoas e deixa as pessoas te conhecer. Talvez muitas pessoas me conheçam só por falar. Talvez muitas pessoas me conhecem porque alguém falou da minha vida, ou bem ou ruim. Mas tire as suas próprias conclusões. É assim que o Pai faz. E essa semana foi uma semana de exaltação, porque o Pai, ele faz isso, irmãos. Ele traz pessoas que te viam de um ângulo diferente, que te viam de uma forma diferente, quando aquelas pessoas começam a ter contato com você. Quando aquelas pessoas começam a conviver com você, elas choram perto de você e falam, olha, você é uma pessoa que é totalmente diferente daquilo que me falaram da sua pessoa. Sabe o que é isso, irmão? Andar na luz. Sabe o que eu estou proporcionando a essa pessoa? Eu tive um encontro com Yahshua, meu irmão. Eu tive um encontro com Yahshua. E quando eu tenho um encontro com Yahshua, alguma coisa tem que mudar na minha casa, na minha vida, no meio dos meus amigos, no meio da minha parentela, tem que mudar. Ainda que eu não consiga trazer essa gama daqueles que eu amo para a presença do Pai, mas se o Pai tiver eu já estou fazendo uma grande obra. Eu já estou realizando tremendamente algo na soma, no agregar do reino. Para quem não sabe, ontem foi o sepultamento do nosso amado querido irmão Hélio. Eu tive o prazer, tive a alegria de receber aquele irmão no lugar onde nós convivemos. E uma alegria de um ancião, uma grande perca para o corpo do Machia, homem de Emoná, a idade avançada, debilitado na sua saúde, mas aquele irmão com o aval do Pai nos deixou ontem. E eu tive lá a sua esposa, a nossa querida e amada irmã Berenice, que está aqui conosco em tempo real, estendeu o convite para que eu tivesse ali naquele cerimonial e eu fui lá. Porque hoje nós não vivemos mais em templo de pedra. Não vivo mais sob tribuna, mas eu continuo o meu ministério de apacentar, de pregar, de auxiliar, de ensinar, de participar do cerimonial. Continuo. Abaixo do Machia, conduzindo os meus irmãos, os mais fraquinhos, os menos experientes na conduta, no testemunho dessa caminhada. Porque eu sei muito bem a minha chamada. Eu sei muito bem daquilo que lá em outrora o Pai me chamou. E nós tivemos ali para prestar a última homenagem àquele nosso irmão, sermos solidários à família. Mas o que eu vi ali foi um consolo tremendo através do Ruach Kadosh. A nossa irmã
consolada, suas filhas consoladas. Nós vimos lágrimas de saudade, da dor, da perca, isso é natural, mas não vi escândalo, não vi alvoroço, não vi assombro. Mas o que eu quero dizer, que eu voltei lá me regozijando daquela cerimônia fúnebre, foi de uma pessoa que lá estava e me contou um testemunho nos últimos dias, nas últimas horas do irmão Hélio na terra, que insistiu, persistiu nas suas orações, na sua fala, nas suas oportunidades quando tinha, e aquele moço ali perto da gente, do lado da irmã Berenice, a esposa do nosso amado irmão Hélio, do lado das filhas, ele testemunhou, esse irmão fez uma oração a Iau e pediu, me abraçando e falou, pai, Iau, tira essa pessoa das trevas. E é através dessa oração, aquela pessoa que estava afastada há mais de 20 anos do caminho da verdade, que não sentia paz na sua vida, testemunhou para a gente que aquela palavra entrou no seu coração e ele voltou aos caminhos do Pai. E eu, que não sou bobo nem nada, aproveitei aquele momento e injetei nele Iau e Alcha, falei dos nomes verdadeiros e aquele moço abriu o coração, pegou o meu contato, sede da palavra, quero aprender mais desse nome, quero aprender mais, sabe, desses segredos maravilhosos do reino, irmão Roberto. E eu quero terminar minha live dizendo, o irmão Hélio, não tenho dúvida, e Alcha proporcionou um verdadeiro encontro com aquele moço. E Alcha proporcionou um encontro contigo, talvez dias atrás, talvez meses atrás, talvez anos atrás. E eu preciso ser resultado desse encontro que eu tive com Alcha. Você precisa ser resultado desse encontro que você teve com Alcha. Fica aqui o meu apelo. Fica aqui a minha súplica do seu irmão Roberto, o menor da casa em auxílio à edificação do corpo da Mashiach. Vamos ser luz. Sabe? E Alcha, irmão Roberto, fica aí, irmão Roberto, na sua casa, na sua comunidade. Precisa ir atrás de mim, não, porque eu já sei que o seu coração está comigo, a sua alma me pertence, mas eu preciso de você aí. Eu preciso de você aí na sua casa. Eu preciso de você aí no seu trabalho. Eu preciso de você no meio dos seus amigos. Eu preciso de você no meio dos seus familiares. Eu preciso aí de você, Roberto. Desde o momento que eu entendi que verdadeiramente eu tive um encontro com Iau e Alcha. Quero ficar por aqui. As horas avançaram, me perdoe. Que se a gente deixar, irmão, a gente vai falar mais horas aqui. Mais a gente vai ser coerente, ordem, decência, como diz a palavra. Obrigado pela sua comunhão, obrigado pela sua paciência de estar aí conosco nessa comunhão. Espero que essa palavra possa ter nos ensinado alguma coisa. Um encontro com Alcha. Você teve um encontro com Alcha? Fala para você mesmo. Fala para você aí, baixinho, eu tive um encontro com Alcha. Então, se você teve um encontro com Alcha, você está livre de opressão. Você está livre de depressão. Não vista essa roupagem. Alegre o seu espírito, ore, clame. E se você está sentindo que está mais baqueado, busca auxílio. Ligue para alguém. Converse com alguém da sua confiança. Pessoas que estão no mesmo patamar da sua emocional, ou melhor do que a sua, não para baixo. Porque a Escritura vai dizer que um abismo chama o outro abismo. Do meio para frente. Do meio para frente, irmão Roberto, do meio para frente você está no grupo dos motivados. Do meio para trás tu vai ficar no grupo daquela galera que está parando. Beijo no coração de vocês. Obrigado por esse momento. Beijo na querida irmã que está aqui conosco nesse momento de comunhão, nossa irmã Berenice. Que o Pai continue guardando a ti, minha irmã. As meninas, a Karine, a outra jovem, o seu filho.
sua vida e todo o corpo do Mashiach. Obrigado por você nessa noite ter comunhão comigo. Obrigado por você ter comunhão com o corpo do Mashiach. E vamos continuar nossa missão enquanto o Pai nos dê alento de vida. Beijo no seu coração. Uma noite de paz, um começo de semana mais do que abençoado. Fique firme aí nos seus propósitos. Ser luz. Dê prova a si mesmo que verdadeiramente você teve um encontro com Yahshua. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, corpo do Mashiach. Filadélfia, noiva viva. Forte abraço.